De repente, começa a brincar com essas mídias aí, é interessante. Cadê a Adriana? Ela não vai atrasar ou não vem? Não, não, a Adriana não, ela tinha reunião hoje, ela não vai conseguir participar. Ah, entendi. De certa forma, quem conhece a Adriana, né, sabe que se ela tivesse entrado, o nível de dificuldade da conversa ia ser muito maior. Tinha feito até uma apresentação, né? Vai rolar. A Adriana eleva bem o nível do bate-papo. Talvez até seja bom a gente discutir primeiro só entre nós, para depois, quem sabe, ela pode vir na semana que vem, né? Porque esse texto eu não acho que a gente vai dar conta aqui em meia hora de discussão, né? Eu estou tentando achar o texto aqui para abrir também nesse computador. Achei. Vou abrir ele aqui para mim também. Bom, então é isso, né, pessoal? Bom dia para todos. Bom dia para os presentes. Estamos dando início aos trabalhos aí, né? Tem uma galera que pegou a explicação de como funciona tudo isso. Tem gente que entrou depois, mas vai pegando conforme o fluxo for rolando, né? Eu pretendo fazer as coisas com muita calma, tem muita gente nova começando, então sem atropelos. Seja muito bem-vindo, Paulo, né? Seu primeiro dia, seja muito bem-vindo. Acho que que está começando hoje é só o Paulo, né? Acho que a Audrey já participou, as meninas, a Grace e a Larissa também, a Juliana Prachedes também, a Ellen também. Ah, a Ellen é o primeiro dia? Seja bem-vinda também, tá, Ellen? Ah, a Ana Luísa Lopes também nunca participou, seja bem-vinda. E é isso, tá? Vocês, assim, como vocês estão conhecendo o grupo como ouvintes, então sintam-se à vontade para participar, né, da melhor maneira que puderem. Claro, o interessante é sempre tá presente no horário certo, com o texto lido, isso é bom, não é uma exigência minha, é bom para vocês. Mas, não tive tempo de ler o texto, ou o texto não me interessou, ou estava estudando para a prova, só quero escutar a discussão, não tem problema, tá? A exigência maior é em quem faz a iniciação. Quando começa a iniciação, aí o bicho pega. O Helder sabe disso, né? O João nem tanto, porque o João já estava começando, a gente foi bonzinho com o João, sabe? O João ganhou muitos elogios e pouca cobrança. Mas o Helder, o bicho já pegou pro lado dele, a Monique também, que tá à noite, o bicho já pegou pro lado dela. O Paulo, que fez aí a defesa do Paulo, demorou 3 horas lá, todo mundo batendo no Paulo, igual um saco de pancadas, pá, tudo quanto é lado, ele se defendendo lá. Foda. Então, assim, nós não vamos começar com aquilo, tá? Nós vamos começar bem tranquilos, bem calminhos, sem pressa, né? E aí o texto que nós vamos ler é A Dança nas Escolas, uma travessia entre os contextos e as experiências. Né? É curioso esse texto, eu fui ver que a revista Pensar a Prática é uma revista importante, é uma revista bem qualificada. Depois eu dou uma olhada qual que é o qualis dela. Mas não é qualquer revista. Tanto que o texto foi submetido em 2018 e só foi aceito agora em 2020. Nem dá para dizer que foi a pandemia que fez o texto demorar tanto. Provavelmente esse texto ficou indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, no sentido de o editor não concordava com certas coisas, pedia para a autora, no caso a Adriana, rever passagens, e aí ficava nesse embate também, que muitas vezes acontece, fora do âmbito, né? Quando você vê o texto pronto, você não imagina que houve todas essas discussões ao redor do texto, né? Você só vê ele pronto já, tá? Então, seja bem-vinda, deve ser a Giúlia, né? Tá com o nome de Jonatas Gomes aqui, mas deve ser a Giúlia. Entrou com o nome de outra pessoa, não tem problema. O nome do pai dela. Deve ser o pai dela. A Luísa tá aí também, seja bem-vinda, Luísa. Agora que eu vi você, a sua carinha aí. Aspirante ouvinte, vou ficar aqui observando, quietinha. Fique à vontade, né? Bom, e por que dança? Primeiro porque eu percebi que vários motivos fizeram essa escolha desse texto. Primeiro, tem muita gente que dança aqui no grupo, né? A Gabi já é velha no grupo, dança. Ela não tá aqui hoje porque a Gabi, assim, ela é bem esquizo, né? Ela aparece a hora que ela tá afim. Acontecimento no grupo. É um acontecimento, assim, né? Você acha que ela já desistiu do grupo, daí ela aparece, sabe? É um negócio assim, então... Mas a Gabi, ela gosta muito de dança, ela fez uma iniciação em dança, então, né?
Fora ela tem a Larissa, que está aqui, que dança, a Juliana, que está aqui, que dança, a Ana Luísa gosta de dança, a Júlia, né? A Então, Gabi que é a bailarina, professor? quem? A Gabi que fez a iniciação, que tem uma iniciação que eu vi no blog sobre balé? Isso, Ah, ela é bailarina. legal. Ela dança várias coisas, né? Acho que o balé é o principal dela, mas faz sapateado, jazz, um monte de coisa. Então, como eu tinha esse monte de gente que tratava com dança, eu achei que seria interessante começar um texto que falasse de dança. É claro que a gente não vai ficar só nisso, né? Era uma maneira de tentar trazer bastante pessoas para a discussão. Além disso, o viés teórico da Adriana, que escreve o texto, tem o pezinho em Deleuze, que é o autor que eu apresentei para vocês no último encontro, que é muito importante para nós. Com isso, a gente contempla as pessoas como o Paulo, o Helder, o João e até eu próprio, que gostamos muito desse tipo de referencial. Então, já traz, mesmo que a gente, né, se juntar eu, o Paulo, o João e o Helder, sai um péssimo grupo de dança, né? Talvez um dos piores já feitos, mas sai Acho que não sai um grupo de dança. Não sai um grupo de dança, é verdade, acho que é melhor. Não sei, porque talvez grupo, talvez. O Paulo sabe O grupo dá, o grupo vai. Sai o grupo. O grupo eu tenho certeza. Mas a gente gosta de Deleuze, né? Então, a gente acaba entrando na discussão da dança, porque nós nos interessamos pelo pensamento deleuziano. E, por último, a Adriana, ela é membro, né? Ela faz parte, ela participa ativamente do grupo da USP. Eu também tinha como intenção trazer várias discussões que tivessem a ver com o grupo da USP, até para encaminhá-los, né? Lembra que o objetivo principal aqui é prepará-los para o eventual doutorado, né? Mestrado, doutorado, e aí a gente vai alinhando com os grupos que nós temos contato, tá? Não sabemos o dia de amanhã, pode ser que vocês trilhem outras coisas, enfim, tudo muda a todo instante, né? Mas, por enquanto, os melhores contatos que nós temos são na educação física da Unicamp, na educação da USP, são os melhores contatos, né? E nós temos ali um pezinho também na UFSCar, na educação da UFSCar Sorocaba, porque nós temos colegas lá, inclusive o João fez o mestrado lá, nós temos o Luiz, que é um colega que está fazendo lá, a Renatinha, que é uma pessoa, uma semista de carteirinha, está fazendo mestrado lá, inclusive me chamou para ser banca dela. Se vocês quiserem ver como é uma banca, depois eu passo a data para vocês assistirem. Então essas são... Aceitou, Rubão? Deu certo isso aí? Eu aceitei sim, cara, não sei. Ah, que da hora. Acho que vai ser legal. Vai mesmo. Ela já me mandou o texto, nem abri ainda, eu sei que não é o meu referencial, mas ela está estudando coisas que me interessam, mesmo que seja por outro referencial, eu vou tentar lá ler e colaborar, né? Vai ser legal. E o Luiz também me chamou para a banca dele. Já tô cheio das bancas até o final do ano. Então vai ser legal. Mas para o Luiz, eu sou reserva, né? Só caso alguém fale na banca dele lá. Eu tô doido para que alguém fale para eu defender, porque o trabalho dele me interessa muito, né? Porque ele tá estudando Paulo Freire na educação física, né? Dava para você tumultuar lá na linha 3 lá. Então, eu tô doido para ir lá tumultuar, doido. Tomara que alguém, né, que algum professor lá tenha que viajar, não vou desejar mal para essa pessoa, mas que tenha que viajar no dia, ir para o Japão, passar férias na Disney Japão, sei lá, qualquer coisa assim. E aí eu seja chamado para eu ir lá causar com outro referencial teórico, né, um tema que me interessa muito. Bom, então por isso a escolha desse tema, tá bom? Tudo bem? Entendemos? Aí, normalmente, nós temos um começador das discussões oficiais, assim, a pessoa que começa falando o que ela achou do texto. À noite é a Monique, de manhã é o Paulo. Mas acho que essa dinâmica vai ter que ser um pouquinho alterada, na medida em que eu gostaria de ouvi-los, assim, quem tá começando agora, assim, tipo... Mas é para ser bem sincero, sabe? Falar, ó, eu entendi isso, eu entendi aquilo, mas não entendi mais nada, né? Enfim, é para ser sincero. Ah, não gostei do texto, achei confuso. Não, achei legal pra caramba essa passagem. É assim, não é para se preocupar em ser intelectual, em querer entender o texto. Nem eu entendi tudo do texto, tá bom? Eu conheço a Adriana faz muito tempo, já tinha lido esse texto, mas tem muita coisa ali que não dá pé para mim. É um grupo de estudos, pessoas, entendeu? Não é assim aula, não é teste, não é prova. Grupo de estudos é isso, é a gente junto tentando entender uma coisa muito difícil. É isso. Então não tem dono da verdade, não tem questão do ego, questão de querer aparecer, ou vergonha de falar besteira, não tem nada disso, tá? Então, feita essa introdução, que eu sempre me alongo mais do que deveria, dos iniciantes aí, quem quer começar falando as impressões do texto?
Eu falo. Então, vai lá. Eu achei muito interessante várias citações que teve no texto e a conexão que o texto fez entre a arte, o ensino, a sociedade, e de ver como a dança não é só metafórica, né, muitas vezes, assim, não sei se é essa palavra, mas teve uma parte que falou, acho que era Marx que estava escrito, que falou que a dança é como a leitura que se estabelece. Peraí, deixa eu pegar aqui que eu acho que eu não tenho. A dança, como leitura do mundo, se estabelece na vivência da sociedade como mundo vivido, mundo percebido e mundo imaginado. Então, eu achei muito interessante essa parte, porque fala de como a dança pode ser percebida e colocada no mundo, na sociedade, não só como uma arte para representar algo. E a parte de colocar nas escolas, sabe? É muito sobre o que a gente tem para passar com a dança, não é só essa coisa de cultura e de sentimento, é também, mas também é muito sistemática, é muito metodológica. E eu achei muito interessante no texto que ficou falando de várias formas que a dança poderia ser colocada nas escolas e a importância disso. Eu não sei se vocês entenderam, mas como é a minha primeira vez falando, eu tô meio atrapalhada. Mas é mais ou menos isso que eu achei. Sim, bem interessante. Quem segue a Júlia e quer falar um pouco? Eu posso falar um pouquinho? Claro, vai lá, Audrey. Então, eu também gostei bastante quando foi citada educação física, arte, porque dança, né? Educação física, é arte, é cultura, né? Eu acho bem legal uma coisa assim para aprender na escola, né? É interessante porque acho que toda coreografia de dança passa alguma coisa pra gente, né? Alguma mensagem, né? E é interessante também, não só a prática, mas, né, saber de toda a história, né? Porque tudo não é só a prática, né? Tem toda uma história por trás, né? E eu acho bem interessante isso, de se aprender, porque eu acho que ajudaria a pessoa a se expressar de alguma forma, né? Na dança. Perfeito. Muito bom, Audrey. Professor, eu queria pedir desculpa porque semana passada eu acabei saindo antes de ter a oportunidade de falar alguma coisa, né? Eu tive que acabar saindo do grupo. E eu queria falar também que isso para mim é tudo muito novo, sabe? Então, eu não tenho tanto o costume de ler, sabe? Igual você, né, mandou uns textos assim, né, de 10 páginas, 23 páginas. Então, para mim isso é pesado, porque eu não tenho tanto o costume de ler, sabe? Mas eu tô aqui porque eu quero pegar o costume de ler, quero gostar, quero aprender. Eu não sou uma pessoa assim tão informada, que tem muito conhecimento, mas eu tô aqui porque eu quero aprender mesmo e quero conhecer. E você também falou, né, que você ficou em dúvida, assim, que você não sabia do que eu gostava, né? Para trazer a leitura, né, que você falou que você quer agradar todo mundo, né? Então, eu gosto muito quando aborda assuntos, assim, de cultura, de lutas, assim, de toda a história, sabe? Que tem relação a isso. Só isso que eu queria falar. Não se preocupe com entrar atrasado, sair antes, não se preocupe com essas coisas, tá? Fiquem à vontade para isso. Como eu falei, a cobrança maior é só quando tem alguém mesmo que tá fazendo a iniciação, aí vira compromisso, né? Semestre que vem, alguns de vocês decidiram fazer iniciação científica, não são mais ouvintes, aí vira compromisso, aí eu vou cobrar um pouquinho. Mas fora isso, sintam-se à vontade, teve problema de conexão, vai ter que sair, fazer alguma coisa, pode sair à vontade, entrar atrasado, atrasou porque a outra aula atrasou, não tem problema, não tem esse nível de controle. Sintam-se absolutamente à vontade, tá? E com relação a pegar esse ritmo de leitura, eu estou tentando também adequar a exigência. Eu também estou, né, estava acostumado numa pegada né, lá atrás a gente começou bem light, né? Então o João, que foi o primeiro lá, ele vai se lembrar que a gente leu os textos mais, assim, simplesinhos possíveis. E veio vindo numa evolutiva que encerrou o ciclo ali, né? Então eu também estou, assim, adaptando com a leitura para vocês. Virão alguns textos mais difíceis, mas virão textos mais fáceis. Não se cobrem, tá? Você não entra no primeiro dia da academia querendo carregar 50 quilos de cada lado. Esse é um processo gradual, lento, né? Bem assim, e é para ser prazeroso acima de tudo, tá? Não é para ser pesado, não é para ser incômodo, não é para ser motivo de desespero, né? É para ser um momento prazeroso de ler alguma coisa legal, discutir com os colegas, sem certo e errado, tá?
Então, sinta-se absolutamente à vontade, obrigado por falar essas coisas. A comunicação é sempre importante, para a gente saber o que vocês estão pensando também. E a gente vai ajustando aí com o passar do tempo, os temas, os interesses, esse aprendizado acadêmico aí, tá bom? Esse exercício que você fez é importante que quem tá começando faça, sabe? De falar alguma coisa, né? Só fala o que entendeu, tá ótimo. Pelo menos você tá exercitando, tá? Né? Ali, trabalhando esse lado em você, tá bom? Quem quer seguir a Audrey? Quem quer ir na sequência? Ela fala no texto que a dança é uma linguagem. E realmente, nem todo mundo enxerga a dança como uma linguagem, porque eu sempre escuto. Ah, eu não sei dançar. Ah, eu danço mal. Mas eles têm que se perguntar o que é dançar mal, o que é não saber dançar. Porque tudo é uma dança. Escovar os dentes é uma dança, lavar a louça é uma dança, tudo a gente faz com um ritmo. E é uma linguagem corporal, né? Achei que a Graciele fosse complementar. Tudo bem. Não é tipo uma dupla, né? Ela fala, depois você obrigatoriamente tem que falar, né, Graciele? Então, professor, é que na verdade, assim, quando semana passada, na primeira, né, você disse, a gente vai entrar um pouco na dança, aí, tipo, aí vai a Larissa, que é da dança, fulano, e a Graciele. Na verdade, eu acho que nenhum professor sabe, assim, tipo, o que a Graciele é, porque todo mundo, quando vai dar exemplo sobre mim, não sabe sobre o que falar, se eu sou da dança, se eu sou do esporte, se eu sou da luta. E, na verdade, eu era jogadora de futebol. E lá na minha cidade, eu sempre fazia de tudo, porque tinha um projeto desde criança lá, que a gente estudava lutas, a gente estudava dança, ginástica, esporte, e eu sempre aprendi tudo. Por isso que, assim, algumas coisas eu tenho uma facilidade a mais. Você não vai ver uma pessoa que joga futebol fazendo ginástica, por exemplo, os meninos lá, o Muraro, ele conseguia fazer mortal, mas nas outras partes de flexibilidade e tal, ele não conseguia fazer, porque o negócio dele era o futebol. Então, tipo, eu tinha uma facilidade, porque eu já tinha aprendido isso. E quando você falou da dança, aí eu falei, será que o professor acha que eu conheço sobre a dança? Porque ele falou que eu ia me interessar por esse assunto. E quando eu li o texto, eu falei, meu Deus do céu. O que eu sei de dança mais aprofundado é no semestre passado da Iris, né? Que é isso que a Larissa falou, a gente aprendeu, que tudo é uma dança. Tipo, se a pessoa fala, eu não sei dançar, eu só fico mexendo a perna quando tá tocando a música. É uma dança, é a sua dança. É você dançando, né? E aí eu li uma parte do texto. Você sabe que eu tenho dificuldade de entender palavras difíceis, né? Porque com você falando eu já fico meio assim, imagine um escritor escrevendo um negócio desse. E aí eu tive que pesquisar algumas coisas, eu ficava perguntando para a Larissa, o que é tal coisa? O que é isso? Aí ela, depende do contexto. Mas enfim, lá no final do texto tem uma parte que fala sobre experiência. Que, por exemplo, você tem que ter uma experiência para poder aprender a técnica, para poder aprender as coisas mais aprofundadas. Não adianta você só chegar e, tipo, nunca ter tido experiência, é o que eu entendi, pelo menos, né? Chegar, nunca teve experiência e já ir direto para a dança contemporânea. Tipo assim. Você sempre vai ter uma experiência de algum lugar, de alguma coisa. Você nunca vai ter, tipo, eu não sei nada. Você sempre vai saber alguma coisa. Então, você sempre vai... É o que eu entendi que foi lá antes do finalizando, os 2 últimos parágrafos. E ela usa a citação e aí ela já diz o que é, né? Então, eu acho que é exatamente isso, é o que eu tenho, entendeu? Eu tenho a experiência, por isso que eu consigo me adaptar às coisas. E quando a gente vai colocar a dança na educação física escolar, as crianças vão falar, professora, mas eu não gosto de dança, porque eu já tive isso lá no SESI, né? Mas eu não gosto de dançar. Eu falei assim, viu, mas você não precisa saber para você fazer. E quando aí eles começam a fazer, eles começam a entender que eles não precisam ter tido aula de balé, né, que era a realidade deles, ter tido aula de balé ou uma aula mais específica para poder fazer a coreografia que a gente gostaria que eles fizessem. Porque eles já têm a própria experiência, cada um tem a sua própria experiência em algum momento, em alguma coisa que eles fizeram. Até mesmo eu jogando futebol, eu poderia estar dançando. Eu chutando uma bola, é a minha dança. Eu cobrando um escanteio, cobrando uma falta. Então, eu pensei, eu entendi isso. Eu não ia falar nada, mas é o que eu entendi. É ótimo, esse é o pontapé inicial. A gente tem que sempre partir do que vocês entenderam para discutir, né? É isso aí. Quem mais quer falar? Ninguém é obrigado a falar, tá? Tem que falar. Mas é interessante que vocês se exercitem. Então eu pergunto quem quer falar e aí vocês vão
Não se sintam tímidos. Posso falar, Rubens? Claro, por favor, vai lá. Então, na verdade, dá para ouvir? Acho que dá, né? Dá sim. Eu não entendi nada ao final do texto. O último parágrafo, assim, a última parte, o último tópico, eu não entendi quase nada. Eu li 2 vezes e eu continuei sem entender. Mas eu anotei 3 coisas, eu gosto de anotar bastante. Eu anotei 3 coisas que, para mim, fizeram muito sentido e eu fiz uma reflexão em cima do texto. Então, a primeira parte me chamou muita atenção quando ela falou sobre a PL de proibir a dança nas escolas. E aí eu fui pesquisar o site, fui ver a PL também, que é do governo atual, né, inclusive. Então, eu acho que a dança nas escolas já não é algo que muita gente gosta de fazer. As escolas não oferecem, na maioria, né, projetos à parte de dança, e inclusive nas aulas de educação física. E quando tem, não é algo que os alunos se sintam seguros ou confortáveis de ir. Tipo, por exemplo, eu sempre dancei, mas na festa junina, quando tinha alguma coisa, eu fugia, chorava, não queria dançar de jeito nenhum na festa junina, em nenhum outro evento da escola. Mas eu sempre fazia aula de dança. Então, por que eu comecei a refletir, né? Por que eu gostava de dançar? Na minha academia de dança ou no projeto de dança, e na educação física eu não gostava. E aí, inclusive, hoje em dia, pelo menos aqui em Sorocaba, tem muitas escolas de dança, eu já passei em várias escolas, e como que esses alunos da escola não dançam na escola, mas saem da escola e vão procurar uma academia de dança que eles vão ter que pagar a parte se eles não gostam, supostamente, de dançar na educação física. E aí eu chego no Laban, que é um cara que eu gosto muito, particularmente, assim, já estudei um pouco dele, e ele fala, né, do movimento e de que qualquer coisa pode ser um movimento. Ele fala sobre socar, mexer a perna, saltar, essas coisas. E a gente chega na dança contemporânea, que no texto eu gostei, que é o tópico 2 que eu anotei. No texto eles falam que a dança contemporânea, ela é vista como um movimento próprio e não mais como uma interpretação de uma música ou de um texto, como é o balé clássico, que é a interpretação de uma história, ou a dança moderna, que é a interpretação de uma música, com Martha Graham, que eles falam da dança moderna nos Estados Unidos, na Europa também, esqueci o nome da mulher. Enfim, isso me chegou a refletir em cima disso, que não dá mais para a gente exigir das crianças passar futebol para os meninos, balé clássico para as meninas. Porque eu vejo que as crianças hoje não se atraem mais pelo balé clássico. Eu sou pobre, não tenho aluna. Eu ganho por aluno, tá difícil, porque as meninas ou são obrigadas pela mãe ou pelos pais a fazerem balé clássico, mas não é algo que vem delas. Isso volta na escola, de não se sentir confortável, porque não é uma coisa que elas querem. O mundo hoje em dia é rápido, é ágil, é moderno, e é meio estranho você impor uma coisa que para elas não faz sentido, para eles também não faz sentido ser clássico. Então isso me chamou um pouco a atenção. E no último parágrafo, no final do texto, fala muito de experiências, que nem eu esqueci o nome da menina, que falou de experiências, que tá com a Larissa. Eu acho muito interessante isso também, porque eu já trabalhei dança contemporânea com experiências, com fotos, com sentimentos, e dá muito resultado. E eu lembrei de brigas de professores, rincha de professor de contemporâneo, que eu já participei de algumas companhias de dança contemporânea e conheço alguns professores. E eu vejo o contemporâneo na dança como um dadaísmo, podemos dizer assim, da arte, que é uma coisa que ninguém compreende, ninguém sabe exatamente o que é, porque aqui a gente não tem muito estudo em cima disso. Então, a gente não sabe se dança contemporânea é você passar uma coreografia mais solta. Ah, mas isso pode ser jazz. Ah, mas então ela tem que ser 100% experimental, tipo, mexer os dedos, isso é dança contemporânea. Mexer cada metatarso, mexer articulações, trabalhar em cima de articulações. Então, o que é dança contemporânea? E até professores brigam muito em cima disso. Eu sou professor de contemporâneo. Não, você é jazz. Então, no que ela fala do que é dança contemporânea, que ela mostra vários autores, né? O Laban, esqueci, Lapec, eu não lembro. E é isso, enfim. Falei demais. Acho que falei que ia falar pouco, mas é isso que eu achei.
Eu gostei muito da sua fala, Juliana, porque é a propriedade de quem está envolvida com o mundo da dança, né? Isso é interessante. E também transcende simplesmente, porque a maioria das pessoas que vivem o mundo da dança, elas vivem no campo da prática, né? E refletir sobre isso, trazer referência teórica, não é muito comum, tá? E é justamente o que a gente está tentando estimular nesse grupo. Então, esse movimento que você fez, que aparentemente você já faz, que você já se interessa em buscar os teóricos para pensar a sua prática, para pensar a sua dança, né? Para pensar a sua concepção de dança, é justamente isso que a gente busca aqui, sabe? É exatamente isso, um grupo de estudos que nos ajudem a pensar, tá? E aí você traz um ponto principal do texto, né, que pelo menos isso eu já escutei, eu não entendo nada disso, tá? Eu nunca li Laban, eu nunca li nada disso. Mas eu já escutei a Adriana falar em mais de uma oportunidade. Ela é minha amiga pessoal, a gente tem algum contato nos congressos. Inclusive, ela já esteve no grupo para falar, né? Quem sabe ela possa voltar para conversar. Primeiro, eu acho melhor a gente destrinchar esse texto antes de falar com ela. Senão a gente vai boiar, porque a Adriana é uma usina de conceito, né? A mente dela é muito ágil assim e tal. Então, acho que a gente precisa, né, ler esse texto um pouquinho melhor antes de trocar uma ideia com ela. Inclusive, ela tá gravando isso aqui, talvez ela assista depois. Vamos ver. Agora que eu lembrei, fico falando dela, né? Tá sendo gravado. Mas o ponto principal que você traz, que eu me lembro da fala dela, é esse sentido da independência da dança das outras artes, né? Porque até então a dança é a expressão de uma música, é a expressão de um roteiro teatralizado. Ela é a expressão de. É como se a dança fosse uma arte secundária e ela tivesse a serviço da música ou a serviço do teatro. E o que os autores, né, mais contemporâneos vão trazer é a dança enquanto uma afirmação artística por si, né? A dança, inclusive a Adriana mostra uns vídeos pra gente de coreografia, agora lembrei, agora entendi a piada do Paulo, hoje, agora, nesse instante, porque ela trouxe vídeos Foi piada não, velho. Você brincou no grupo lá. Cadê as nossas coreografias para ilustrar, né? Você não entendeu ainda, hein, Hugo? Não entendeu ainda. Daí a gente pode até pedir para o Paulo mostrar uma coreografia, que ele esteja preparado, não sei, alguma coisa. Mas ela traz para a gente coreografia sem música. E aí a gente ficou todo mundo assim, que porra é essa, né? E ela mostra umas coreografias sem música. E olha lá, isso é dança, né? Você fica pensando, né? Por quê? Porque a gente está preso naquela concepção, né, moderna de dança, enquanto expressão de um sentimento, de uma arte, de uma outra arte da qual ela se subordina, e não a dança pelo valor em si, pelo seu movimento, né? Então, isso é um ponto, acho que é um ponto basilar do texto, assim, que você traz. Muito obrigado pela sua fala. Mais alguém quer comentar? Não? Vou encarar esse silêncio como não. Bom, Pode falar. eu vou comentar com o comentário da Juliana, que ela falou assim que ela vê a dança contemporânea como um dadaísmo, né? E se a gente for pegar a história da arte aí, pegar os quadros, as apresentações dadaístas, o movimento dadaísta, se é que a gente pode chamar assim, eles são feitos de recortes, e é muito legal. São recortes assignificantes, né? Você não encontra ali uma forma, um rosto, uma cara, são, tipo, palavras recortadas, um mictório de ponta-cabeça ali, que você vai tirar significado da onde, dali, ou rostos, perfurações, sei lá. E quando ela fala, então, faz essa relação entre o dadaísmo, que significa justamente dada, né, a significante, forma significante, eu acho muito legal isso, perfeito, aí, Lino, legal, show de bola. Aí, olha que legal. Eu acho muito legal para retratar essa multiplicidade da contemporaneidade. Então, em vez de a gente colocar, né, falar, eu sou professor de dança contemporânea, parece que a gente coloca numa escola e resume. É como se falar assim, eu sou dadaísta. A gente resume uma multiplicidade de formas de expressão de um artista. Então, quando ela fala também que joga, lança,
que a contemporaneidade parece um conjunto de construção sua da coreografia, eu imagino essa questão dadaísta nisso, cada artista expressando-se de uma maneira em sua multiplicidade. O que o afeta? Por exemplo, nessa imagem, temos rosto, temos braços, temos pessoas antigas. Isso afeta aquele artista para produzir aqueles recortes. Então, o jazz me afeta, assim como o futebol me afeta. Então, vai lá, a Iris fala assim, a dança, produza isso na dança, produza isso de alguma forma. A música não me afeta, então eu danço sem música. Eu acho isso maravilhoso, lindo, perfeito, porque expressa, primeiro, uma multiplicidade, então não é escola contemporânea de dança, porque, né, resumiria novamente a multiplicidade desses artistas, multiplicidade de produção, e ela relacionando com o dadaísmo, me parece abrir espaço, não para falar das escolas dadaístas, dos artistas contemporâneos, mas da produção, né? A maneira que você se expressa pela dança, do que você gosta, de que maneira você dança, de que maneira você produz o seu corpo. E na sequência, eu já vou emendar já, ela comentou também, desse negócio das pessoas terem retirado a dança, né, do conteúdo escolar. E eu mandei lá no grupo um artigo do Fidel Machado, que ele já apareceu aqui no nosso grupo, e ele fala, e o nome do artigo, o artigo aborda um jogador de futebol que, numa comemoração, ele fez uma dança lá, e o cara só foi, acho que, banido ou expulso do clube onde que ele trabalhava, depois de ele ter dançado, ter se expressado daquela maneira, de forma comemorativa. Aí o Fidel fez uma sacada genial, né? Ele fala assim, aqueles que não poderiam dançar, né, aqueles que não poderiam dançar aquela música, não viam aquela música, bem nietzschiana ainda, julgaram aquele que estava dançando, né? Isso é muito louco, né? Aqueles que não tinham poder para dançar, aqueles que não tinham a vontade de dançar, foram lá e julgaram aquele cara que estava dançando, a potência do corpo ali, expressando na própria música, ou na própria vontade de dançar. Fica aí uma questão pedagógica para a gente, né? A relação dadaísta das multiplicidades da dança, as diversas maneiras de se dançar, produzindo recortes na própria dança, e também essa questão do julgamento, eu vou colocar, assim, para deixar bem explícito, né, de quem está dançando, que dança que o outro está fazendo, qual é a dança do outro, como aquele corpo vibra, com que sentidos, com que imagens, que nem o dadaísmo lá, vibrando com o olho, produzindo arte com o olho, com o mictório, e pensando também essa falta de significado, né? Isso não é dança para mim. E aí? Né? Por que isso não é dança para você? O que se caracteriza como dança? E aí, vamos nos questionar? Vamos produzir com isso? Né? Por que isso não pode ser dança? Como funciona? Né? Uma pergunta dele. Aí fica aí a minha contribuição. É legal o texto que você trouxe, né, de repente, porque não é um texto acadêmico, né, é uma publicação de um site, uma revista eletrônica, então é fácil de fazer as conexões, né, de repente a gente pode trazer para discutir em algum momento. Obrigado, Paulo. Professor. Pode falar. Depois que o Paulo disse isso tudo, eu peguei e caí na minha própria armadilha, eu fui contraditória comigo mesma. Porque eu comecei dizendo assim, que eu não conhecia tanto de dança assim como você havia citado, tipo, Graciela, né? Mas é o que a gente está falando, né? O que é, né? O que é a dança? Ele começou a falar dos jogadores que comemoram, e aí depois eu comecei a dizer que tudo pode ser uma dança, só que a gente, assim, quando fala de dança, a gente tem que se especificar, entendeu? Tipo, dança contemporânea, dança clássica, dança tal. Tipo, talvez eu não conheça sobre dança clássica, eu não sei sobre dança tal. Então, assim, eu assisti um jogo que era um time da África contra, acho que uma equipe americana, uma equipe africana, uma equipe americana. E quando o jogador da equipe americana ele fez um gol, ele comemorou dançando um estilo da tribo dele, que era uma tribo, né? Eles são divididos, ele estava numa tribo dele. E aí todo mundo, assim,
dos torcedores ficaram tipo, nossa, que horror, o que ele tá fazendo? Porque tem uma toda diferença. E eles não entenderam que, para ele, aquilo é uma dança. Mas eles têm uma opinião formada sobre o que é dança. Então, eles ficaram achando estranho. Para ele só estava, sei lá, comemorando um gol, mas para ele não tinha um significado. Talvez aquela dança que ele estava fazendo naquele momento era o significado de algo muito feliz, tipo uma conquista. Ah, essa é a dança da conquista. Essa é a dança do fracasso. Essa é a dança da tristeza. Tanto que viralizou o meme daqueles africanos dançando com o caixão. Tem um significado aquilo, entendeu? É uma dança. Virou um meme, ficou engraçado, porque para nós aquilo não tem um significado igual o deles. Então, eu acho assim que quando a gente fala assim, eu não sei de tal assunto, você tem que saber o que é o não saber, entendeu? O que é não saber para você sobre isso? Porque senão você vai se contradizer. Você vai falar uma coisa, sendo que você não sabe de outra, entendeu? Eu acho que isso deu para entender mais ou menos? Sim, perfeito, concordo. Você já está virando, já está problematizando os conceitos. Essa é a atividade filosófica por excelência. Criação e problematização de conceitos. Vamos chamar aí a galera que já tem leitura em Deleuze, então, para ajudar, né? O que você achou do texto aí, Helder? E aí? Tá dando para ouvir bem? Sim, bem não, tá um pouquinho baixinho, mas dá para ouvir. Beleza, vou ver se aumentar o som aqui melhora. Melhorou alguma coisa? Não. Tá suave? Mas dá para ouvir. Beleza, vamos lá. Se você trazer o fone mais perto da boca, não ajuda, será? Aqui, ó. Falei. Melhorou? Testando? Melhorou. É isso aí. Aê. Bom, eu não consegui ler o texto inteiro. Eu tava mexendo no TCC lá e tudo mais. Porém, eu gostei bastante da discussão, assim, eu achei muito legal o pessoal que tem esse envolvimento maior com a dança falar, e eu fui anotando algumas coisas aqui. E acho que ficou evidente, assim, para mim, até linkando com o texto de terça-feira lá do Pibique Noturno, é que como essa concepção de dança, o que a gente entende por dança tá colonizado, né, na gente. Então é aquele movimento tecnicista, específico e tudo mais, né? Com música, tá bem estruturado no nosso pensamento, né? E esse texto aqui, a Adriana vem borrando tudo isso, né? Olha, não é só isso. Dança são outras coisas. Então, ela abre espaço para fazer outras coisas. E eu acho muito legal também que, acho que no quinto semestre, a professora Iris, ela vem trabalhando isso muito forte na gente também, essa concepção formada que a gente tem. E uma coisa aqui que ela abre, que eu gostei bastante, então, para ela estender isso, né? Ela vai lá em La Russa, no capítulo 4 ali, ó. Tá uma travessia entre os contextos e as experiências. Então, me parece que para ela caminhar esse trajeto aí que ela vem explorando, ela vai com La Russa, entendendo uma educação, deixa eu ver aqui, uma educação como experiência para borrar essa concepção que a gente tem da dança enquanto técnica, dança enquanto eficiência, que produz autonomia, e me parece que ela vai propor, então, a dança como uma afirmação por si só, né? Então, a dança é o próprio lugar, né? O próprio destino. A gente não quer a dança para chegar em outro lugar. E eu anotei isso aí. Muito bem, Éder. Uma boa contribuição. Convocamos o João para falar agora, então. Bora lá. Eu achei muito legal essa primeira discussão com todo mundo, né? Porque eu acho que o ponto alto, vamos dizer assim, do texto, né? Talvez essa compreensão de que a dança ela não necessita representar alguma coisa, né? Mas ela pode ser, como é que a gente pode dizer, dançada por ela mesma, se vamos colocar dessa forma, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante que o texto vem trazer e que parece que a grande maioria conseguiu pescar essa ideia, né? Ou pelo menos, não sei, né? Nós, enquanto grupo, talvez não pescamos essa ideia, mas porque para a gente foi a parte mais importante.
Mas eu achei que esse foi algo que uniu, assim, a visão de leitura e do que a gente percebeu do texto, assim, que eu achei bem interessante, que também foi algo que me chamou muita atenção, né? E aí, pensando isso na escola, então, né, pensando a dança na escola, e aí eu queria dizer que você tinha falado aí, Rubão, que chamava a atenção das pessoas, né, que dançavam e tal, mas chamou muito a minha atenção também, não só pela proximidade, né, com o referencial, mas porque eu estou começando um trabalho com dança na escola, né? E a primeira vez que eu vou trabalhar com dança, e o texto me chamou muita atenção, eu li com bastante cuidado, assim, porque é muito interessante e já me deu várias ideias, né? Então, eu acho que grande parte, assim, do que ela propõe, né, e do tempo que ela gasta na escrita aqui do trabalho, é tentando demonstrar a possibilidade de uma dança na escola que tá para além de conhecer a história de determinada dança, sabe? Ou, sei lá, se a gente vai trabalhar com o balé na escola, tá para além de conhecer a história do balé, né? Tá para além de conhecer a história os passos do balé, ou tá para além de produzir uma oficina de balé para depois das aulas, né? Mas como vivenciar esse balé, né? Como se deixar mover por esse balé, como produzir novas subjetividades a partir de um balé ou de alguma outra dança, né? O balé é só um exemplo que eu estou comentando aqui. Eu acho que e aí isso traz alguns deslocamentos importantes, né, na nossa prática, assim, porque principalmente acho que para a gente que está bastante acostumado com a perspectiva cultural, né, se a gente pode colocar dessa forma, já vem logo a ideia de, né, fazer uma genealogia da prática, vamos colocar dessa forma, né, entender a história, entender as relações de poder que atravessam, né, como que poderia ser, qual é a história dominante do balé, alguma coisa nesse sentido, né, quem mais pratica, né, e aqui eu acho que ela propõe uma perspectiva bem deleuziana, vamos colocar dessa forma, assim, de tentar perseguir as linhas de fuga a partir do balé, né, o que esse balé está produzindo, o que ele consegue, o que essas danças conseguem produzir, né, e eu acho que tem uma parte muito interessante no texto, na página 11, que ela coloca o seguinte: não estamos a desvendar, expressar ou representar pensamentos, movimentos ou tensões, mas a compor redes de relações que agem como, no, para e a partir do corpo, coproduzem processos de subjetivação múltiplos. Né? Aí, você vai seguir aí? Eu acho que eu marquei página 11 do PDF. Não tem problema, continue. Então, coproduzem processos de subjetivação múltiplos, né? E aí eu achei muito interessante. Então, e tem muito a ver com o que ela propõe no início do texto, né? De pensar a dança não como não a ontologia da dança, mas a axiologia da dança, né? E ela propõe a ontologia ser expressão abstrata ou movimento, e pensar a axiologia, o que uma dança faz, né? Ou seja, a diferença de se tentar entender o que é a dança, como se dança, representar uma dança, de se perguntar o que uma dança faz, né? E do que uma dança pode. Então, ela propõe uma perspectiva axiológica de dança, né? Desse olhar da dança na escola. E eu achei muito bacana, e eu acho que abre, assim, possibilidades muito frutíferas, assim, né, de trabalho na escola, que eu acho muito legal. Até tinha uma pergunta aqui que eu separei para ela, que eu, que eu anotei no texto aqui, mas como ela não veio, aí não consegui. Mas coloque para gente, só para a gente pensar. Lança aí, talvez ela assista, vai saber. Então, eu marquei o seguinte, ela tem uma parte que ela coloca aqui, que é até o que o Helder levantou. A educação como experiência coloca-se à prova do seu próprio princípio, qual seja, ser discurso pedagógico que se submete às potencialidades do texto. Isso está na página 17. Isso, essa aí, ó. A educação como experiência coloca-se à prova do seu próprio princípio, qual seja, ser discurso pedagógico que
se submete às potencialidades dos textos, né? E aí eu queria entender se essa tinha uma perspectiva, se é realmente isso que eu estou entendendo, assim, no sentido de a educação como experiência ser algo que se submete às potencialidades do que se encontra, né, do que aparece, ou melhor, se é isso mesmo, né, se essa educação com experiência é isso, é uma educação que está submetida às potencialidades dos encontros, né, às potencialidades dos textos, né, que se guia por isso, que se segue isso, que se pauta, né, dentro dessa perspectiva em rizoma, vamos colocar dessa forma, né, se é realmente isso, ou o que ela teria para falar sobre isso, né. Então, ou então, o que vocês acharam, né, se chamou a atenção essa parte também, ou não? É uma boa pergunta, mas, ó, eu estou pensando com vocês aqui, tá? O que eu estou pensando é que nós não precisamos ter pressa, né? E agora, o fato do João estar trabalhando com dança nesse momento me deu ainda mais uma ideia. Eu já estava com essa ideia já. O nosso tempo é curto, por exemplo, já está faltando só 10 minutos. Com isso, a gente não consegue explorar o texto adequadamente, né? Eu acho que o texto aqui, ele oferece muito mais coisas para a gente aprender, tá? E quando o João falou que ele está trabalhando com dança, eu pensei que a gente poderia retomar esse texto, mais um encontro, talvez dois, subdividindo os pedaços para que a gente, né, consiga formar duplas ou trios para ler o texto, trazer os pedaços, assim, montando, né, as conexões, não do todo, mas para fazer rizoma, né, para proliferar as ideias. Enquanto que o João pode trazer para a gente relatos do que ele está fazendo lá com dança. Né, eu acho que vai ser o casamento perfeito, porque vai sair um pouco só da teorização e vai entrar lá na articulação com a escola, né? Que é um artigo, se vocês pegarem lá, ele vai falar sobre escola, tá? Então lá, as danças nas escolas, uma travessia entre contexto e experiência, né? Então o nome é sugestivo na medida que ela está, na minha compreensão, e aí eu acho que a gente precisa aprofundar mesmo, ela está promovendo uma dança da experiência, né? E não uma dança da linguagem, como foi falado aqui hoje já. Sim, dança é linguagem, já é um conceito difícil de compreender, né? Já é uma ideia, né? O currículo cultural vai trabalhar a dança como linguagem, né? A ideia de comunicação. Aí você vai fazer uma arqueologia dessas construções, uma genealogia dessas construções, para desnaturalizar certas coisas e colocar para circular outras linguagens. Essa é uma prática culturalista na educação física escolar. Mas eu estou junto com o João quando eu entendo que ela está propondo uma outra coisa. Que ela está propondo a dança não como local de desnaturalização de certas coisas, mas como local de implosão de certos pensamentos, a partir exatamente do seu exercício, sem uma afinidade de chegar, de atingir certo local. Vamos usar a dança para que todo mundo entenda como era a sociedade quando o balé foi criado, né? Vamos usar o hip hop para mostrar o quanto a cultura negra cria resistência. Não é essa a lógica, ainda que essa lógica seja interessante. A lógica é o que o balé e o que o hip hop causa na escola. O que ele faz com as pessoas. Depois de uma aula que as pessoas experimentam isso, o que elas saem pensando, né? E não esse movimento dela enquanto significação. Mas eu acho que isso merece uma exploração maior, né? Então, qual é a minha sugestão, né? Minha sugestão, nós temos o texto, nós temos a introdução, 2 sessões, 3 sessões, Pensei que tinha travado. 4 e a conclusão. Temos 5 sessões. Se nós dividirmos as sessões aqui entre nós, a gente consegue retomar o texto, com cada pessoa sendo responsável por explicar uma parte, até para ir buscar essas referências aqui, sabe? Porque ela joga um monte de autor aqui, ela joga La Roça, ela joga um monte de gente aqui, joga Laban, gente da dança, gente da filosofia, até para a gente conseguir explorar um pouquinho melhor essas referências, né? Então, pensando em montar grupos assim, que coloquem quem tem mais leitura, né, fique mais à frente, tá? Para não exigir de quem está começando agora, né? Então, por exemplo, eu topo ficar com a introdução pode ficar para mim. Fico sozinho com a introdução, né?
para começar o próximo encontro, já introduzindo na introdução, falando sobre o texto, para ir articulando o resto dos trabalhos. A segunda parte, vocês vão olhar aqui junto com... É que eu não estou compartilhando tela, né? Quando eu fico em silêncio é porque eu estou olhando o PDF. A segunda parte, então eu fico a introdução, é uma sugestão, vocês podem contestar, tá? Quando fala das danças contemporâneas e seus deslocamentos, eu acho que uma dupla legal seria a Juliana Prachedes com o Paulo. Por quê? Porque o Paulo é o cara da arte, né? É o cara que manja lá do... E ele tem leitura em Deleuze, e a Juliana tem leitura nesses autores da dança moderna. Tudo bem formar essa dupla? Foi bem legal. Bem. Vocês não precisam necessariamente se comunicar, mas podem se comunicar também. Podem pensar uma atividade em conjunto ou não. Ou vocês podem cada um pensar o seu e só trazendo no encontro. Sintam-se à vontade. Tá? Depois, na outra parte, ela vem para falar de as danças nas escolas como contexto. Mas em que contexto estamos a falar? Aí ela entra a falar de escola. Tá? Então, nessa parte, eu acho interessante... Quem se oferece aí? Não sei. Eu tava pensando a quarta parte para o João, que ela traz La Roça. E o João tem leitura em Nietzsche, em Deleuze, e vai ajudar melhor. Essa terceira parte, quem se oferece aí? Quem? O Helder, né? Jogando a bomba na mão do Helder. E de vocês novos aí, quem gostaria de ajudar? O Helder e o João, na parte 3 e na parte 4. Vocês não são obrigados, tá? É quem quiser. Quer ajudar o Helder, Júlia? Pode ser, eu estava procurando aqui a parte no PDF, mas pode ser. Tem a parte 3, que eu acho que, né, dá para fazer uma leitura legal com o Helder, tudo bem? A dança nas escolas como contexto, né? Isso. Pode ser. E Larissa e Graciele, vocês querem entrar em alguma parte? Tanto faz, pode ser o tópico 3 ou o 4. Então tá, então vou colocar uma bomba na mão de vocês, tá? Vou colocar para vocês a parte 5, a conclusão. Tá bom? Mas fiquem tranquilas que talvez não dê tempo de vocês falarem no próximo encontro e vocês vão ver todo mundo, vocês vão ouvir todo mundo. Isso vai fazer com que vocês entendam melhor e aí talvez vai facilitar a conclusão depois, quando vocês forem encerrar, que provavelmente vai ficar para o outro encontro ainda, provavelmente. Talvez dê tempo, talvez não. E aí, quem quiser ajudar elas, tá? Das pessoas novas, Luiz, Aldrey, o Paulo, o Beto, a Ellen, quem quiser ajudar a Larissa e a Graciele, sintam-se à vontade para colaborar na conclusão do projeto. O bom é que eu vou poder usar a palavra nova que eu aprendi. Isso, vai ter a oportunidade de usar. No texto fala sobre sumariando. Eu falei, meu Deus, o que é sumariando? É só resumindo. Por que ele escreveu só resumindo? É só criar sumários, criar tópicos que resumem. Eu pesquisei o significado dessa palavra também. Na hora que eu vi, eu não falei, não acredito que é isso. Eu já achei que era, sei lá, uma teoria, um negócio mó diferente, era só isso. Exatamente. É só falar resumindo, né? Vai ter que sumar. Então vocês é tipo eu com isomorfismo. Falei, cara. Isso. Vocês estão entrando em contato com o outro aspecto do mundo acadêmico, que é a escrita acadêmica. A escrita acadêmica, ela é rebruscada, ela é mais chique, ela é mais, né? Ela é mais cuidadosa, assim, nesse sentido, mais cheia de nuances. Resbrucada. Vamos aprender. Aprendeu mais uma, né? Por isso que é legal já salvar um dicionário de sinônimos para você usar nas suas pesquisas acadêmicas, super importante. Perfeito, Luiz, é uma bela de uma dica. Eu usei muito. Sim. É isso aí. Gente, então, pô, esse é o nosso projeto, né? Mais 1 ou 2 encontros desse texto, e tô doido para ouvir o João falar o que ele tá fazendo nas aulas de dança dele lá, tô muito curioso. Né? Tudo bem que o João é um exímio dançarino de dança de salão, né? O cara manja muito tango, então, mas mesmo assim eu tô curioso para saber o que ele vai fazer na escola. Um outro tópico, antes da gente encerrar, rapidinho, nós estamos precisando de colaboração para manutenção das nossas redes sociais. Nós temos várias coisas que foram criadas e todas elas estão meio desarticuladas e um pouco abandonadas.
Se não fosse o Helder aqui, né, o Helder membro do grupo, estaria tudo abandonado. Mas, entretanto, eu acho que isso tem sobrecarregado um pouco o Helder. Então, ao longo dos encontros, nós temos uma página no Instagram, uma página no Facebook, um canal no YouTube, um blog, né? Então, se vocês puderem, conforme vocês forem se envolvendo e gostando, né? Não precisa decidir isso aqui agora, tá? Mas com o tempo, se a gente puder ir dividindo tarefas, né? Então, uma pessoa alimenta o Instagram uma vez por dia. Uma pessoa alimenta a página do Facebook a cada 2, 3 dias. É assim, só dividir um pouquinho. Uma pessoa vai ficar responsável por fazer o upload da gravação no YouTube. É só esses cuidadozinhos, assim, para que não sobrecarregue para ninguém e para que a gente movimente as redes. Nosso objetivo não é ganhar dinheiro com as redes, não é ter milhões de seguidores, não é se popularizar, não é nada disso, tá? Nosso objetivo é colocar para circular um conhecimento que talvez não chegue em outras pessoas se a gente não colocar ele para circular, e também criar oportunidades de dialogar com outras pessoas, porque quando a gente coloca as coisas para rodar, começa a aparecer oportunidade, né? Começa a aparecer pessoas que nos ajudam, participações especiais, palestras, congressos, eventos, e uma coisa vai movimentando a outra, e isso pode ser bom e interessante para todos nós, tá bom? Então não precisa decidir agora também, mas eu vou pedir essa ajuda, e vocês podem me procurando no privado ou no próprio grupo do WhatsApp, a gente pode ir se organizando para não deixar tudo na mão do Helder, tá bom? Falando nisso, Rubão, você vai subir no YouTube, aí eu já pego e ponho no Face lá. Eu acho que a gente não tá colocando no Face, né, os encontros do PIBIC. Acho que não, seria legal colocar. Eu coloco lá, então. Ainda hoje eu faço o upload desse vídeo no canal do YouTube. Beleza. Ô, Helder, você tá com Instagram? Tô com Insta e eu coloco umas coisas na página, mas o João bem lembrou que os vídeos não. Os vídeos a gente não tá colocando, não. Tá. Eu vou me organizar e eu pego alguma coisa, mas eu só preciso me organizar, tá bom? Beleza, a gente pode ficar junto também, vai batendo um papo, acho legal. Isso, a questão lá do blog também, a gente pega, sei lá, ensina se é fácil ou não, a gente se comunica. Demorou. Obrigado, pessoas. Um bom almoço, um forte abraço. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Falou. Adeus, galera. Bom estudo. Até mais. Tchau.